Língua Portuguesa, Livro C, Leitura, Lição 2, Aula 4. Olá, sejam bem-vindos! Então, alguém encontrou algum fóssil por aí? Entrou areia no seu plano de fazer uma escavação no pátio da escola? E por falar em entrou areia, vamos rever o nosso dever de casa? Correção do dever de casa. Entrou areia. O que essa expressão significa? Atrapalhou. Quando entra areia, enguiça. A areia é bom na praia ou para construir. Para fazer forma. Mas se entra areia no cano, ai, ai, ai. Areia no olho, então... Deitar areia para os olhos. O que vocês ouviram falar? Alguém da sua casa já ouviu essa expressão antes? Já usou? Eu não, mas eu olhei no dicionário. E o que você encontrou? Eu encontrei duas coisas. Botar areia, botar poeira. Existem as duas expressões. É verdade, Beto. E o que elas significam? Isso é que foi legal. Veio dos Jogos Olímpicos, de antigamente, do tempo dos fósseis. Tá exagerando. Jogos Olímpicos não são do tempo dos fósseis. Mas vamos falar da expressão. O que tem a expressão deitar areia para os olhos a ver com os Jogos Olímpicos da Grécia? Os atletas corriam na terra, levantava poeira, areia, atrapalhava o que vinha atrás. Entendi. Então é isso. É o mesmo que jogar poeira no olho dos outros, atrapalhar. Entrou areia. Jogar areia no ventilador. Já pensou? Areia no ventilador? Jogar areia para todo lado. Espalhar. É uma pessoa que aparece muito, fala demais, dá palpite em tudo, atrapalha tudo. Essa areia é sempre assim. Entrou areia, pode saber que vai dar zebra. É muita areia pro meu caminhãozinho. Essa é comigo. Meu irmão me explicou. É quando ele quer namorar uma pessoa, mas ele vê que não vai dar certo. É isso mesmo. Alguma coisa que está além da nossa capacidade. O caminhão só leva um tanto. Se for mais do que isso, aí não dá certo. Ele quebra. É igual dever de casa. Se é demais, a gente não consegue fazer. Por isso mesmo, eu sempre dou um tanto de dever de casa que vocês conseguem fazer. Cabe tudo aí no seu caminhãozinho. Quer dizer... Afinal, o que é um molde? A palavra molde aparece no texto? Como ela é usada? Molde, modelar, modelagem. Muito bem, Alfa. Molde, modelar, modelagem. Modelo. A modelo era muita areia para o caminhãozinho do meu irmão. Moldar, modelar, significa dar a forma. O molde serve para dar a forma. Forma, forma. Forma, forma. Escreve igual. Como a gente sabe quando é forma e quando é forma? A forma dá a forma. A forma vem da forma. A forma da forma dá a forma da forma. Entendeu? Depende do sentido. A palavra escrita é a mesma. A pronúncia e o sentido dependem da frase. Depende de onde estão as palavras, do contexto. Beto, o que é para fazer nesse exercício? Um montão de coisas. A, B, C, D. 4 respostas. A gente pensa que é só um exercício. Quando vai ver, são 4. Muita areia pro meu caminhão. Que nada, Beto. Seu caminhão é turbo, super, super. Aguenta muita carga. E você, também consegue levar muita carga? Consegue trabalhar duro nos deveres de casa? Mas a gente aprende a beça, não é mesmo? E na hora de corrigir, a gente se diverte bastante. É ou não é verdade? Se não fizer em casa,
Fica sem graça na hora de corrigir. Vamos ver juntos. Aqui no dever está escrito: os verbos devem ser precisos para indicar a ação a ser feita de forma clara. Isso mesmo. A receita tinha vários verbos, cada um dando um comando: despejar, umedecer, jogar. Esses 3 verbos estavam lá no texto? O que significam esses verbos? Explique o que significa cada verbo. Despejar, derramar, umedecer, molhar um pouco, jogar, atirar, arremessar. Não jogue água com gesso na pia. Também estava lá. Qual é mais preciso? Derramar, molhar ou jogar água? Derrame, derramar significa jogar, mas jogar com cuidado. Molhar e jogar água é diferente de derramar. Não jogue água com gesso na pia. Que outro verbo você pode usar no lugar de jogue? Não derrame. Não despeje. Muito bem, correto. Não jogue, não derrame, não despeje na pia. São verbos precisos. Eles dizem com clareza o que é para fazer. Muito bem, correto. Não jogue, não derrame, não despeje na pia. São verbos precisos. Eles dizem com clareza o que é para fazer. Leitura. Vamos observar alguns detalhes do nosso texto. Eu vou ler. Prestem bem atenção, especialmente nessas letras que estão em negrito. Pegue a areia e despeje-a no tabuleiro. Se a areia estiver seca, umedeça-a até ficar boa para a modelagem. Com o punho fechado, compacte toda a superfície da areia, socando bem. Alise-a novamente com a régua. Pegue a areia e despeje-a no tabuleiro. Despeje o quê? A areia. Se a areia estiver seca, umedeça-a. Umedeça o quê? A areia. Compacte toda a superfície da areia, socando bem. Alise-a. Alise o quê? Alise a areia. Como seria uma outra forma de dizer a mesma coisa? Vamos ver? Pegue a areia e despeje a areia no tabuleiro. Se a areia estiver seca, umedeça a areia até ficar boa para a modelagem. Com o punho fechado, compacte toda a superfície da areia, socando bem. Alise a areia novamente com a régua. Como vocês acham que ficou? Ficou esquisito. Ficou repetido. Isso mesmo. Ficou repetido e esquisito, ficou feio. Por isso nós usamos umas palavras chamadas pronomes. Que pronome nós usamos no lugar de areia? A. Isso mesmo. A palavra a pode ser um pronome. Pronome é uma palavra que fica no lugar do nome. Existe um lugar nesse livro onde podemos saber mais sobre os pronomes. Que lugar é esse? Gramática na palma da mão. Lá, depois da frase do macaco. Qual é o título desta página? Classe de palavras. Além do verbo, há outros elementos na frase: sujeito, objeto, predicativo, acessórios. Nós já vimos isso na frase do macaco. Agora ouçam com atenção. Cada palavra pertence a uma classe e exerce uma função. É igual a vocês. Vocês pertencem à classe do 2º ano. Vocês têm a função de alunos. Depois do verbo, o substantivo é a palavra mais importante da frase. O macaco caiu do galho. O verbo indica a ação, caiu. O substantivo macaco exerce ou tem a função de sujeito,
foi ele quem praticou a ação de cair. As demais palavras podem ser modificadores, modificar, determinantes, determinar, ou substitutos, ficar no lugar. Entendi. Aquele A é um substituto. Muito bem, Alfa. Despejear, despeje a areia. Umedeça a areia. Alise-a, alise a areia. Vamos olhar na página 6. O substantivo tem modificadores, os adjetivos, determinantes, os numerais e os artigos, substitutos, os pronomes. Quem vai achar o pronome a nesse quadro? Vamos procurar? Ele está no último quadro, na última linha. Pronomes pessoais. Terceira pessoa. O, a, os, as. O pronome o ou o pronome a, feminino, estão aí. Viram que tudo que a gente faz com as palavras está previsto na gramática? A gramática é como um livro de regras, um manual de instruções. Ela vai nos ajudar muito, sempre. Consulte-a sempre. Entenderam? Consulte-a sempre. Consulte sempre. A gramática. Fluência de leitura. Já que nós estamos falando de pronomes, hoje nós vamos conhecer os pronomes. Eu vou recitá-los para ajudar vocês a conhecê-los e a gravar o nome deles. O que eu vou ler está nesse quadrinho ao final da página. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês se lembram de onde nós conhecemos esses pronomes? Exatamente aí. São os pronomes que ficam junto dos verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No modo imperativo não tem eu. Nós já sabemos por quê. Não damos ordens para nós mesmos. Mas os demais pronomes têm seus verbos. Faz, faça, façamos, fazei, façam. Faz um molde. Faça um molde. Façamos um molde. Fazei um molde. Façam um molde. Mede, meça, meçamos, medi, meçam. A régua do texto serve para alisar, mas régua serve mesmo para medir, não é? Mede a forma, menino. Meça a forma, menino. Meçamos a forma com cuidado. Medi a forma com cuidado. Meçam a forma, vamos lá? Pede, peça, peçamos, pedi, peçam. Pedir é sempre com jeito, não é? Pede com educação. Peça com jeito. Peçamos com habilidade. Pedi com muito cuidado. Peçam o que quiserem, mas com muita educação. Ouve, ouça, ouçamos, ouvi, ouçam. Ouve, menino. Presta atenção. Ouça o que o professor tem a dizer. Ouçamos as instruções com atenção. Ouvi o que vou dizer. Ouçam o que vamos fazer agora. Vamos ler bem depressa? Tu faz o que te mandarem. Você faz o que te mandarem. Nós façamos nosso dever. Vós fazei vossa obrigação. Vocês façam o seu dever de casa. E antes de terminar, eu tenho uma surpresa para vocês. É uma história diferente. Os fósseis nos ajudam a entender a história.
Eles nos ajudam porque são marcas do passado. As pessoas também deixam marcas. Prestem bem atenção nessa história que eu vou ler. Pode parecer até história de criança pequena, mas não é. Tem mensagem para gente grande como vocês. Caixa de Histórias. Autores do texto original, Pedro Krause e Roberta Triches. Ilustrador, Evandro Marenda. Hoje está chovendo, eu não posso brincar na chuva. Vovó disse para eu brincar com os meus brinquedos. Eu não quero brincar com os meus brinquedos, eu quero saber o que tem no armário da vovó. Vovó disse que dia de chuva é bom para arrumar a casa. Vovó vai arrumar o armário. Eu vou ajudar a vovó. O armário da vovó tem caixas coloridas. O que será que tem nas caixas? Vovó disse que as caixas têm coisas diferentes. Eu vou escolher uma caixa para a vovó abrir primeiro. Vovó abriu a caixa azul. A caixa azul está cheia de papéis. Vovó disse que os papéis são documentos. Vovó disse que são os meus documentos. Certidão de nascimento. Nome: Mariana Oliveira. Sexo: feminino. Dia: 12 de março de 2013. Hora: 14 horas. Local: Laranjeiras do Sul, Paraná. Filiação: Rui Oliveira, Marta Oliveira. Vovó mostra a minha certidão de nascimento. Na certidão tem o dia, a hora e o lugar onde eu nasci. Vovó mostra a minha caderneta de saúde. Na caderneta tem todas as vacinas que eu tomei. A caixa azul tem um papel com o carimbo do meu pé. Vovó diz que é um teste que eu fiz quando era bebezinho. Eu gostei de ver os meus documentos. Agora quero abrir outra caixa. Vovó abriu a caixa amarela. A caixa amarela está cheia de fotos. A caixa amarela tem fotos de papel. Eu quero ver todas as fotos. Vovó mostra a foto do vovô no carrinho de bebê. O vovô também já foi pequenininho. Vovó mostra a foto que ela tirou na escola. A vovó também já ficou banguela. Vovó mostra 3 fotos pequenininhas. É a vovó, a mamãe e eu. Nós 3 somos muito parecidas. Eu quero ver mais fotos. Vovó mostra as fotos da minha festa de 1 aninho. Todos os meus primos estão pequenininhos. Eu gostei muito de ver as fotos. Agora quero abrir outra caixa. Vovó abriu a caixa verde. A caixa verde está cheia de coisas de bebê. Tem camisa, tem calça, tem sapatinho. Tem também um travesseiro, um chocalho e um mordedor. Tem até um pote com um cachinho de cabelo. Tem um monte de desenhos que eu fiz para a vovó. Vovó disse que guarda as lembranças desde que eu era neném. Vovó falou que ainda vai encher mais a caixa verde. Vovó abriu a caixa branca. A caixa branca está cheia de papéis dobrados. Vovó diz que os papéis são cartas e cartões. Todas as cartas e cartões que ela recebeu de pessoas queridas. Tem muitos cartões que a vovó recebeu de aniversário. Tem cartas que a vovó trocava com as amigas. É muito engraçado escrever no papel. O lápis dança para lá e para cá. É que quando a vovó era pequena, não existia computador nem celular. Vovó disse que vai abrir a caixa vermelha. Eu sempre gostei mais da caixa vermelha. A caixa vermelha está cheia de brinquedos. Brinquedos de quando a vovó era pequena. Tem peão, tem peteca e corda de pular. Tem também bonequinhas de papel com roupinhas para trocar. Guardar as coisas é muito bom. É bom para se divertir e para lembrar. As coisas guardadas sempre contam uma história. E história
É importante a gente guardar. Resumo da aula. O que foi mais importante na aula de hoje? Aprendemos duas coisas importantes. Aprendemos a identificar as palavras mais precisas, mais adequadas para indicar uma ação. Derrame, molhe ou jogue água. Algumas palavras orientam mais as nossas instruções. Precisamos saber escolher bem as palavras. E também aprendemos a não repetir as mesmas palavras. Retire a areia, depois coloque-a de volta no saco. Despeje a areia com cuidado, depois esparrame-a com a régua. Na aula passada começamos a ler uma história. Vocês se lembram? Foi a história de Zeus, como ele venceu os titãs. É sempre assim na história e nas histórias, o bem e o mal. Vamos continuar a leitura? Venham comigo. Compreenderam a história até aqui? Zeus queria destruir o pai, pois ele era muito malvado. A mulher de Zeus, Metis, teve uma ideia mais simples. Deu um chá e ele passou mal. Vomitou os filhos que ele havia devorado. Essas histórias têm dessas coisas. E assim, Zeus passou a ter colaboradores. Juntou-se a seus irmãos. Cronos fugiu. E Zeus passou a ser o chefe deles. Passou a ser o grande Deus, o Deus de todo o universo. Agora vem outra parte interessante da história. Tem a ver conosco. Fiquem atentos para ver. Zeus ganhou um palácio de cristal de presente. O palácio ficava no topo do Monte Olimpo. O Monte Olimpo era a montanha mais alta de toda a Grécia. Zeus era o deus maior, era o mais poderoso. Ele ficava no trono mais alto. Zeus era o deus dos deuses. Ao lado do trono de Zeus havia outros 12 tronos. Zeus se sentava no trono do meio. 6 deuses se sentavam do lado direito de Zeus. 6 deuses se sentavam do lado esquerdo de Zeus. Do lado direito ficavam Ares, o deus da guerra, Hefesto, o deus do fogo e do trabalho, Afrodite, a deusa do amor, Hermes, o mensageiro dos deuses, Deméter, a deusa da colheita. No colo de Deméter ficava Perséfone. Perséfone era filha de Deméter e deusa da agricultura e das estações do ano. Do lado esquerdo de Zeus ficavam Hera, a mulher de Zeus, Poseidon, deus dos mares, Atena, deusa da sabedoria, Apolo, deus do sol, Artemis, deusa da caça, Dionísio, deus do vinho. E ainda havia Héstia, irmã mais velha de Zeus. Héstia não tinha um trono. Ela cuidava do fogo sagrado do salão. Era a deusa do lar. As chamas eram seu trono em qualquer lugar. Hades era o irmão mais velho de Zeus. Ele era o deus do mundo subterrâneo. Hades guardava as almas. Ele nunca ia ao Monte Olimpo. Zeus estava cercado de amigos, deuses que estavam do seu lado. Vamos ver como termina a história? O mundo passou a ser governado por esses deuses e pelos filhos deles que iam nascendo. Cada deus ou deusa tinha um poder. Cada um tinha alguma coisa para tomar conta na terra. Dizem que quando caem raios na terra, é sinal de que Zeus está bravo com alguma coisa. Será mesmo? As histórias de deuses podem não ser verdadeiras, mas são sempre tão cheias de aventuras. Essas histórias são para colorir a realidade. Isso é bom, não é? Hoje nós terminamos mais essa lição.
E no final de cada lição não tem um dever de casa. Mas tem bastante coisa para fazer, não é? Até a próxima!